Um dos episódios mais aguardados. Entenda tudo sobre MEI. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é a gravação do episódio 9 e nós vamos falar sobre MEI. E ao meu lado, o time está completo mais uma vez e eu amo quando o time está completo. Está a minha querida host Michele. Oi, Mi! Olá, oi lá, oi Nath. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, pessoal de casa que nos ouve no YouTube, nas plataformas de áudio. É um prazer estar aqui. E a nossa maravilhosa também, Natália Moretti. Oi, Ná! Olá, pessoal, como vocês estão? É um prazer estar trazendo esse assunto. Foi um dos temas mais pedidos nas nossas redes sociais. E o quanta gente tem dúvidas sobre MEI, né, Lá? Muita gente. Então, pessoal, hoje nós tivemos a ideia, né, de trazer uma microempreendedora individual aqui, porque é uma pessoa que está por dentro do que acontece, vivencia no dia a dia, então possui muitas dúvidas, e eu acredito que essas dúvidas são de vocês também que estão nos assistindo e nos ouvindo, e também de pessoas que têm interesse em abrir o MEI, mas não sabem o que fazer, por onde começar. Então, eu vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês. Vamos lá. Se meu tablet abrir aqui. Bom, ela tem 23 anos, é empresária, formada em técnico de guia de turismo, formada em educação física, licenciatura e bacharelado, estudante de gestão financeira e CEO da Ita Turismo, agência de viagens. O nome dela é Lorena Ferreira. Bem-vinda, Lorena! Obrigada aí, meninas, pelo convite. Fiquei muito feliz. E espero que hoje eu consiga aí tirar as minhas dúvidas, porque vocês sabem que na prática é tudo totalmente diferente, né? Então, estou muito feliz pelo convite e se preparem, porque eu tenho muita pergunta para fazer. Ah, é. Mas antes de Assim mais que nada, a é gente bom, precisa hein? conhecer, né? Um pouquinho de Sim. você. Então, conta um pouquinho da nossa história, da sua história, a nossa história. Como é que você optou por empreender, que a gente sabe que empreender não é fácil. Então, fala um pouquinho de você pra gente. Sim. Eu comecei a empreender com 12 anos. O meu pai sempre me incentivou a ser empreendedora, então desde pequenininha eu sempre quis trabalhar para mim. E eu comecei empreendendo, a minha mãe era cabeleireira na época, e eu comecei empreendendo lavando o cabelo do meu pai. Pai é pai, né? É. Eu cobrava 50 centavos para lavar o cabelo dele, e era meu cliente fiel, todos os dias ele tava lá. E aí, com o tempo foi passando, eu fui pegando gosto, né? Ele foi me incentivando, e eu fui aprendendo a trabalhar para mim. E aí fiz várias outras coisas, vendi chocolate na rua, vendi pulseirinhas, aquelas, sabe, de miçanguinha. Fazia tudo isso. E aí foi passando o tempo, fui crescendo e fui me descobrindo. E aí me descobri no turismo, que é o que eu amo e que eu vou fazer aí pro resto da minha vida. Legal. É assim que começou. Legal, Tá que vendo, bacana. pais? Incentivem mais os seus filhos. Eles podem virar um empresário de sucesso lá na frente, tá? Com certeza. Tudo isso foi só pelo incentivo deles mesmo. Empreendedorismo já vem, Vem já de tava no família. sangue, né? De Empreendedorismo raiz, família. né? Raiz. Já é de família. Que bacana, Lorena. E eu vou te falar que hoje você está aqui representando milhões de microempreendedores. Hoje no Brasil nós temos mais de 14 milhões de MEIs Olha de só. microempreendedores. Então, a responsabilidade hoje você está representando milhões de pessoas, hein? Sim, Responsabilidade. muito. Mas antes dela começar a fazer as perguntas, a gente precisa explicar o que é MEI, né? Então, o MEI foi instituído pela Lei Complementar 128 de 2008. Ela foi instituída para facilitar, né, a formalização de atividades que são exercidas por pessoas autônomas, né? Então, visou tirar muitos micro, pequenos empreendedores da informalidade. Então, o MEI basicamente é isso. É, Porque muita gente trabalha de forma autônoma e não sabe o que fazer, às vezes é muita burocracia. Então, ela veio para facilitar, né? Então, E facilitou bastante. bastante. Então, vamos lá, né, Lorena? Estou curiosa para ver as suas perguntas aí pra gente. Vamos ser um pouquinho sabatinadas. Se preparem. Ó, na verdade, a gente tem, eu, no caso, né, eu tenho muitas perguntas para fazer sobre o MEI, mas como o nosso tempo aqui é um pouco reduzido, eu selecionei algumas, e aí vamos ver se vocês conseguem aí me ajudar para eu conseguir melhorar cada vez mais. Vamos lá. Bom, vamos Eu queria saber, primeiro, se o MEI ele pode realizar qualquer atividade de qualquer profissão.
Na verdade, não. Tem algumas profissões, né, que são abrangidas pelo MEI. Por quê? Como, por exemplo, um cabeleireiro pode ser MEI, um ambulante pode ser MEI, mas um engenheiro não pode ser MEI, né? Ele tem uma profissão. Então, assim, se você quer abrir o MEI, primeiro você tem que ver qual é o intuito do seu MEI, analisar se a sua profissão está enquadrada dentro das que podem, né, fazer parte do MEI, porque o MEI ele veio justamente para facilitar a vida daquele profissional que era autônomo, que não tinha condições de abrir uma empresa. Então, o intuito do MEI foi esse, né? Então, por isso que nem todas as atividades são abrangidas pela MEI. Ah, legal. Legal. E o MEI, ele pode faturar quanto por mês, por ano e por mês? Ó, o limite do MEI, ele é de 81 mil anual. Então, assim, se a gente for dividir por mês, dá uma média de 6.700 mais ou menos por mês. Só que é levado em consideração o faturamento anual mesmo. Então, você pode faturar em um mês 3 mil, no outro 8 mil, no outro 9, no outro 4. O importante é não ultrapassar os 81 mil de faturamento. Inclusive, está tramitando, Lorena, na Câmara, aprovação para aumento do limite do MEI, aí para 144, né? Mas, por enquanto, o limite é só até 81 mil. Então, no caso, não precisa ser um salário específico todo mês, ele pode variar. Pode variar. O importante é você fazer o controle mensal. Na verdade, muitos MEIs não fazem, mas é obrigatório você fazer uma planilha de receitas, né? A legislação do MEI fala que é obrigatório, embora não é tão fiscalizado, mas você faz esse controle e você vai acompanhando para não ultrapassar esses 81 mil. Acredito que a gente vai falar aí no decorrer, explicar um pouquinho mais. Mas por quê? Excedendo esse limite, né, acima de 20% ou abaixo de 20%, aí tem o desenquadramento, aí é desenquadrado, né? Por exemplo, o faturamento limite é até 81 mil, Lorena, mas se você excede 20% a mais de 81 mil, até 97 mil, mais ou menos, e 200, você é excluso do MEI no próximo mês e você precisa pagar a taxa do adicional. Se você ultrapassar o limite do MEI acima de 20%, você é excluso retroativo desde 1 de janeiro. Então, você precisa recolher os impostos mês a mês no Simples Nacional retroativo ou desde a data da abertura. Então, assim, tem que ficar muito, é muito importante essa questão do limite. Eu não sabia. Sendo que está em ascensão, né, como agência de viagens, é bom fazer essa planilha, né? Para prestar mais atenção a partir de agora, porque eu não sabia. Sim, porque... Não, exatamente, porque o MEI fica tão focado, você tá focado em crescer seu negócio, desenvolver, né? E às vezes você vai faturando e, inclusive, né, acredito que a gente vai falar mais detalhado, mas como para alguns clientes não tem obrigatoriedade da nota fiscal, então tem que ter esse controle. Porque senão passa ou movimenta na conta bancária a mais do que esse limite e aí é realmente desenquadrado. Entendi. E você falou agora sobre nota fiscal, eu queria saber, é obrigatório emitir nota fiscal? Olha, funciona assim. Se o seu cliente for pessoa jurídica, é obrigatório emitir nota fiscal. Então, MEI, cliente PJ, é obrigatório emitir nota. Se o seu cliente for pessoa física, não é obrigatório. Mas se ele te pedir, você tem que emitir. Só se ele pedir. Só se ele pedir, tá? Agora, PJ tem que emitir. Entendi. Inclusive, vou até aproveitar. A galera vai perguntando, eu vou puxando os ganchos aqui, né? Bom. Eu vou aproveitar para falar que da questão da nota fiscal, há duas diferenças principais, que são: se o MEI ele é atividade de comércio, indústria, né, e vai emitir nota fiscal de venda de produtos, então vai ser pelo âmbito do Cefaz, então vai ser via aplicativo, né, via sistema, por exemplo. Se é prestação de serviço, por exemplo, seu caso, né, Sim. Lorena, então vai ser pelo site da prefeitura. Inclusive, foi criado recentemente agora a nota fiscal modelo padrão, que está sendo feito testes, né, e vai passar a ser obrigatório a utilizar a partir de 3 de abril agora de 2023. Isso, que na verdade é para facilitar, tá, Lorena? Porque assim,
Cada prefeitura tem sua norma específica. Então, o MEI vai emitir nota, ele tem que olhar as exigências daquela prefeitura. Logins, se tem prefeitura que, inclusive, o portal não é gratuito, então tem tudo isso. Então, essa nota fiscal eletrônica padrão vai padronizar a nível nacional a emissão de nota de serviço. Então, veio para facilitar. Com certeza, legal. Falando em prefeitura, Mi, é uma dúvida também muito comum. Se o MEI precisa ter alvará e também se ele paga, né, os impostos municipais. As taxas, As né? taxas de licença. Então, como funciona? Precisa? Explica aí pro pessoal. Olha, essa é uma dúvida, assim, muito, muito comum, né? O MEI precisa ou não tirar o alvará? E a resposta, sabe qual é lá? É que depende. Sabe por que direito é assim, depende? tudo Do direito depende. é assim. O cliente fala, tem? Depende. Vamos ver, né? Depende, porque assim, ó, a regra geral do MEI, a legislação federal, fala que não é obrigatório o MEI tirar o alvará. Inclusive, quando a gente faz a abertura do MEI, ele sai aquele certificado de MEI e no rodapé vem falando dispensa de alvará. Só que o alvará, quem coordena é a prefeitura. E hoje no Brasil nós temos mais de 5 mil municípios. Então, assim, cada prefeitura tem sua norma específica. Então, tem algumas prefeituras que exigem o alvará do MEI, porque a sua legislação municipal, para aquela atividade, precisa do alvará. E tem prefeituras que não. Então, é por isso que eu digo que Vai de depende. município para Vai de município. município para município. Então, você que é MEI, né, microempreendedor, assim como a Lorena, precisa consultar se no seu município a prefeitura exige ou não o alvará do MEI para sua atividade. E outra coisa também que está em alta é a declaração. Declaração do MEI, não sei se você está sabendo. Por isso tem que ter a planilhinha, viu, Lorena? Lorena, explica Deixa pra gente. Explica pra gente, Mi, também sobre a declaração, né, que tá chegando, acho que até maio, né? Sim, Se é anual, o que que o MEI precisa, né? O que que a Lorena precisa saber sobre essa declaração? Ó, a declaração do MEI, ela é anual, é a declaração CIMEI, que chama. O prazo dela já iniciou, tá, Lorena? E vai até maio, até dia 31 de maio é o prazo dela. E essa declaração é onde a gente informa pro fisco, né, pro governo, o faturamento anual do MEI. Então, a gente vai informar o seu faturamento de 2022 nessa declaração. E um detalhe muito importante é que, embora essa declaração seja de faturamento, ela é obrigatória também para quem não teve faturamento. Então, ou seja, essa declaração é obrigatória para os 14 milhões de MEIs que estão abertos aqui no Brasil. Todo mundo precisa fazer essa declaração. Inclusive, eu sempre falo, né, não deixa para a última hora, não deixa, porque senão acaba perdendo o prazo e tem multa no atraso de entrega dessa declaração. Legal. É aí o momento que eu faço aquele merchan, né, como contadora. Procure um contador. Procure um contador para fazer a sua declaração do MEI. Que legal. E falando em contador, o MEI precisa ter contador? Olha, Ela vai puxar a sardinha, né? Vida, gente, vamos deixar claro isso aqui. Obrigatório. então, assim, né, puxando essa sardinha, né, eu vou pelaquela frase que uma empresa sem um contador é como um barco à deriva ao sabor Você não dos tem ventos. futuro. Mas como funciona? Ó, depende, né? A obrigatoriedade do contador depende. Se você tiver um funcionário no MEI, acredito que depois a Nath vai até falar, né, que quantos funcionários pode ter certinho, mas você tendo um funcionário no MEI, você precisa de um contador. Por quê? Tem a obrigatoriedade do E-Social. Você, como empresária, você está focada no seu negócio, não sabe esses trâmites, né, de como calcular folha de pagamento do funcionário, então precisa de um contador. Então, tem um funcionário, precisa de um contador. Se o MEI não tem funcionário, aí depende. Ele, como vai ter só a declaração anual de obrigatoriedade, ele pode ficar durante o ano sem contador e no final do ano pagar o contador. Pra Pra fazer a declaração. anual. Legal. Mas, o que eu aconselho, né? Quando você tem um contador, mesmo sendo MEI, você tem um diferencial, porque você tem uma assessoria e uma consultoria a mais. Então, por exemplo, o contador ele vai controlar para você o seu faturamento,
sua média de compras, a gente vê muito falando de limite de faturamento, né? E a gente vê falando pouco do limite de compras, mas o MEI, ele também tem um limite de compras, né? O MEI, ele pode comprar até 88% do seu faturamento. Então, tendo um contador ali para ajudar, principalmente o MEI que é no ramo de comércio, o contador faz esse controle mensal. E tem meio que desenquadra e nem sabe, né, Mi? Exatamente. Só vai saber quando chega o imposto para recolher. Nath, isso é imprescindível, porque assim, ó, o MEI, aquele que acaba tendo contador, né, opta por ter um contador, ele, antes de desenquadrar, então ele já tá começando a crescer, tá faturando bem. Ele sabe que uma hora ele vai desenquadrar porque ele tá crescendo. Se ele tiver um contador, o contador vai fazer esse desenquadramento de forma estratégica. O contador vai, por exemplo, desenquadrar ele um mês antes dele estourar, porque ele não vai pagar nenhum excesso e nem retroage. Facilita demais, né? Facilita e não tem nenhum gasto, nenhum ônus aí, né? Nenhum prejuízo. E tem outros benefícios também do MEI ter um contador, Lorena. Vou dar um exemplo. O MEI que tem contador, ele pode fazer a sua contabilidade mensal, que é realmente a contabilização, gerar um balanço, um DRE, né? Que é a contabilização das receitas, menos as despesas e gerar um lucro. Por quê? O MEI que ele faz essa contabilidade, ele tem ali o lucro. Esse lucro, ele pode ser distribuído para o titular do MEI, né? Para o MEI, por exemplo, para a sua pessoa física, no seu imposto de renda físico, que é isento de imposto de renda. E você vai ter comprovadamente uma renda. O que acontece com muitos MEIs? O MEI ele é jurídico. Sim. Quando precisa de comprovação de alguma renda, seu imposto de renda, se não está declarado direitinho, aparece que você não tem a renda necessária para conseguir um financiamento, para conseguir várias coisas, né? Então, essa é a importância de você ter esse controle de contador, né? Sim, então tem esses vários benefícios. Legal. É legal a gente estar tirando essas dúvidas, porque na prática é tudo diferente, né? Na teoria parece que é tudo mais simples. É um mundo diferente, né? Legal. O MEI é como a teoria do simples nacional, não é tão simples. Não é tão simples. Isso mesmo. Que legal. E falando nisso, o MEI precisa pagar imposto por mês? Sim, o MEI ele paga uma taxa única, né, que é chamado DAS. E, inclusive, vou até te falar os valores para vocês, ó. Porque essa taxa, o valor dela depende do ramo, né? Então, por exemplo, MEI que é comércio e indústria paga R$ 66,10. MEI que é só serviço paga R$ 70,10. O MEI que é comércio com serviço, com a prestação de serviço, né? Porque pode ser os dois juntos, paga R$ 71,10. E o MEI caminhoneiro paga R$ 162,24. Então, esses são os valores atualizados para 2023. Depende muito do ramo da pessoa, então, para ter essa variação. Isso, aí tem essa variação. É um valor, assim, bem em conta, acessível, né, bem acessível. Nossa, muito. Bem acessível. E nesse valor já está incluso o INSS, né? E ali a parcela do ICMS e do ISS. Legal. Me puxando o gancho, né, de pagamento, né, de imposto mensal, nós lidamos lá no escritório com um MEI que passou para a gente que estava com as contribuições atrasadas. Então, o que acontece? Ele consegue parcelar, porque ficou essa preocupação de pagar de forma retroativa, né, às vezes é um valor considerável. Dá para o MEI pedir um parcelamento? Explica aí para o pessoal. Sim, dá para fazer parcelamento. Inclusive, muitos empresários procuram, né? Porque acaba deixando ali ou esquece de que tem esse valor mensal e tem que tirar todo mês. Inclusive, para quem não sabe, tem um aplicativo do MEI que facilita. É bom deixar no celular, né? Você tem, Lorena? Para ir acompanhando. Isso, para ir acompanhando, né? Esse imposto do MEI, esse DAS, ele vence todo dia 20. Então, é bom no aplicativo, já tira ali todo dia 20 e paga. Mas o MEI que não consegue pagar ou acabou esquecendo, a partir de 12 meses em aberto lá, pode fazer o parcelamento. Então, legal. é possível fazer. E faz direto pelo aplicativo? Olha, a gente orienta, eu inclusive falo, para quando vai regularizar, até procurar um contador. Por quê?
geralmente é liberado pelo governo federal alguns benefícios de redução do Juros e do multa. juros e multa. Então, compensa procurar um contador para ele fazer. É feito ali ou por dentro do PGDAS, né, que é o Programa do Simples Nacional, ou feito por dentro do ECAC, que é o acesso com aquela senha do Gov Digital, que quando cria que vai fazer a abertura do MEI. Então é bem simples, mas a vantagem de você procurar um especialista na área, né, um contador, é que o custo é baixo para esse contador te dar assessoria nisso e pode ser que ele veja que tem algum benefício que dá para ser aproveitado. Que são com várias, desconto. várias transações tributárias, né? Então o contador Sim. vai avaliar qual se enquadra melhor, quais os descontos são melhores. E, inclusive, até porque essa dívida, ela não fica em um único lugar lá. Por exemplo, as dívidas mais antigas, elas vão para a dívida ativa, para a procuradoria. Então, as dívidas de anos, de meses e anos recentes, elas ficam no âmbito administrativo da Receita, então fica para parcelamento disponível em uma certa parte do ECAC. As dívidas mais antigas vão para a procuradoria, então você entra pelo Regularize, né, e aí vai aparecer para parcelar. Lembrando que as dívidas que vão para a procuradoria, geralmente a fração do ISS ela vai para a cobrança da prefeitura. Então é importante, quando vai fazer esse parcelamento, verificar se o ISS não tiver embutido, tem que parcelar a fração direto na prefeitura, no município daquele mês. Por isso a importância de um contador, né? Porque são muitos detalhes, né? Muitos Muitos. temas que precisam olhar. Muitos detalhes. Facilita. Inclusive, sim, o contador já vai te entregar pronto, né? Inclusive, na hora de parcelar, acontece muito de... tá querendo parcelar, mas não apareceu os débitos. Mas por quê? Tem que fazer a declaração CIMEI primeiro para liberar ali os débitos daquele ano para parcelar. E eu já peguei casos também de débitos que não a pessoa estava ali no parcelamento, não apareciam, e acontece muito, está num lugar um débito, até cair tudo, por exemplo, na procuradoria, então de repente você pode fazer um parcelamento único, né? E ficar mais tranquilo, porque de repente assim, já fiz parcelamento, mas tem quatro parcelas que não caíram ainda. Não juntaram, porque tem dívidas que demoram um tempo para cair, né? Sim, aí você acha que tá tudo quitado, tudo quitado e e não depois tá. fica aquele restinho lá pendente, né? E fica correndo multa e juros. Só juros, E Lorena está crescendo, né? Uma agência de viagens super conhecida. Ela precisa também fazer a gestão dela, né? Explica para ela assim, se é vantajoso ela ficar com conta pessoa física ou conta pessoa jurídica, ou tanto faz. Então, na verdade, o MEI, ele não precisa necessariamente ter uma conta de pessoa jurídica. Só que a gente aconselha que tenha, porque como você vai separar as suas despesas pessoais da sua empresa? Sim. E a gente sabe que uma empresa crescer, a gente tem que separar o que é pessoal e o que é jurídico, né? Sim. Porque senão a gente envolve tudo, você acaba se perdendo, você não tem controle. Então, se você MEI, se você puder abrir uma conta de pessoa jurídica, ou então que tenha uma conta física, mas só para recebimentos no MEI e para sua movimentação uma outra conta, é uma opção também. Mas deixar tudo junto, você não consegue enxergar, se você não tiver um contador, você não consegue enxergar qual é a saúde da sua empresa. Sim. Se a sua empresa ela tá dando lucro ou não, porque tá tudo junto, né? Verdade. Ô, Nath, eu posso aproveitar e fazer um adendo? Eu já tô Claro. falando muito, gente. Que isso? Nossa, sim. Também gosto. Não, sabe que é importante, eu lembrei nessa pergunta, que é até um alerta, né, para os MEIs, que a Receita Federal, ela tá aumentando os mecanismos de fiscalização das movimentações em conta bancária. Então, o MEI, a Receita, ela fiscaliza, né, a movimentação da conta PJ e a movimentação da conta física. Então, é importantíssimo o MEI se atentar, porque assim, o banco, ele manda o valor que você movimenta na conta física e na PJ direto para a Receita. Então, a Receita Federal, ela tem essa informação. Então, o MEI precisa ter cuidado, porque às vezes ele emitiu as notas fiscais ali de 3 mil, mas na conta bancária recebeu muito mais. E aí, a Receita Federal pode pegar, e aí pode causar o desenquadramento com data retroativa. Entendi. Complexo, né? Algumas Complexo, coisas. né? Mas eu vou sair daqui com a minha cabeça fervendo.
Amanhã já vou colocar tudo em prática que eu tô aprendendo aqui. Ai, mesmo. assim. E conte com a gente, olha, tem 3 assessoras aqui. É muitas dúvidas que a gente tem e que vai deixando pra resolver depois, mas o depois uma hora chega, né? Sim. E a questão que você falou até da conta jurídica é até legal pra passar uma credibilidade a mais pro cliente, né? Sim, Às vezes ele fica com medo de depositar a quantia na conta física porque não sabe, né? Então é legal ter essa separação pra passar mais credibilidade também. a tua idoneidade vai ser uma outra, é um outro patamar de... Porque assim, se você quer crescer, você tem que pensar em excelência, você tem que pensar o que você pode fazer de melhor para sua empresa ser vista de uma outra Exatamente. maneira, né? Sim. Então, assim, qual é o seu diferencial dos outros MEIs? Você não pode ser um MEI qualquer, você tem que ser um MEI que fala assim, tô querendo crescer e daqui a pouco eu vou ser um mundo pro real da vida, Sim. Sim. né? É assim que a gente tem que pensar. A gente não tem que pensar porque eu sou MEI, eu vou fazer desse jeito, de qualquer jeito. Não, trabalha a excelência da sua empresa, né? Exatamente. Sou uma pessoa jurídica, mesmo sendo MEI. Justamente. Né? Muita gente começou assim, Exatamente. Sim, né? com certeza. Ó, e grava esse episódio. Quando a Lorena estiver famosíssima, a gente também vai buscar lá atrás esse podcast. Vamos falar, tá vendo aqui, ó, profetizamos e aconteceu. Olha quanta coisa, gente. E ela vai vir de novo, né? Ela vai vir de Ó, novo. desenquadrei, agora eu tenho dúvidas no meu novo, né, enquadramento. No meu lucro real. Gente, e falando nisso, eu tô no MEI há 4 anos, mas eu abri o meu MEI sozinha. Então tem algumas dúvidas que nunca foram tiradas. Por exemplo, o MEI, ele tem direito ao benefício previdenciário? Tem, sim. Eu não sabia disso. Esse valor que você paga, o INSS, ele está incluso. Então, por exemplo, se você precisar fazer uma cirurgia, se você sofrer um acidente, você precisar de qualquer afastamento pelo INSS, você consegue no valor de um salário mínimo, porque a contribuição do MEI equivale ao salário mínimo. Estando com os pagamentos todos em Estando com dias. os pagamentos em dia. E também para aposentadoria, vai contar como tempo de contribuição para aposentadoria Ah, que legal. também. Então, assim, é uma maneira de você contribuir para a Previdência, você somar tempo. Se acontecer alguma coisa, você fica resguardado com pelo menos um salário de pagamento para você todo mês. Então, se você não sabia disso, uma ótima pergunta é essa, porque muita gente não sabe, Não, né? não Acha que é só sabia. uma taxinha de imposto e não. Esse valor está incluso a sua contribuição previdenciária para o INSS. Perfeito. Só um adendo aqui para auxílio doença, né, e aposentadoria por invalidez, para solicitar o período de carência, você tem que recolher por 12 meses, né? Isso, 12 meses e... 12 meses, mas se você já tinha recolhimentos anteriores, tem vezes que essa carência ainda dá uma quebrazinha. Então, nesse caso, procura um contador e um advogado também, que a gente ajuda vocês também nisso. Aí só tira esse período de carência, né, no caso de acidentes, né, de qualquer natureza, não precisa ter essa carência. Isso, de resto... E doenças também elencadas, né? Doença como Tuberculose, AIDS, câncer, essas doenças. Mas tem muitos direitos. Salário maternidade Salário também, maternidade né? também. Ó, se você quiser ter filho daqui a um tempinho. Já sei que eu não vou já ficar tá. desamparada. Mas é verdade, É muita importante. gente não sabe, né, dos benefícios previdenciários que o MEI tem direito. É. Isso é Legal. verdade. Sobre contratação, né? Que a Bia até explicou a importância de se ter um contador no caso de ter um funcionário. Então, caso a Lorena queira contratar ou o MEI queira contratar um funcionário, quantos eles podem? Então, a regra é clara. Um funcionário. Ah, mas eu posso contratar um funcionário estagiário? Não. Ou você tem um funcionário ou você tem um estagiário. Uma única pessoa pode trabalhar para você como um funcionário e um estagiário. Mais que isso, você desenquadra do MEI, porque o MEI ele traz vários benefícios para vocês fiscais, né? Então, somente um funcionário. E eu vou ter esse funcionário. As regras desse registro são todas as regras de CLT. Isso não muda porque você é MEI, tá? Então, quer dizer que a contratação é única, mas todos os direitos são mantidos com esse funcionário. Entendi. Então, querendo contratar um único funcionário. Bom saber. E qual que é o salário do MEI? Eu perguntei o faturamento do anual, mas então o salário vai ser o que você tinha falado mesmo, que é a divisão dos 81 mil anual. Não. Não? É diferente? Como a regra da contratação do funcionário é a mesma de qualquer CLT, você vai ver qual é a atividade principal da sua empresa. Com base nisso, tem um sindicato da categoria e você tem que seguir a convenção coletiva. Entendeu? Mais complexo. Então, assim, nenhum direito do funcionário é perdido no caso do MEI. Entendi. Então, assim, por isso que é importante você ter esse respaldo de um contador, você ter essa assessoria, porque você pode se prejudicar. Porque MEI vou pagar um salário mínimo, pagar o que eu quiser. Não. Diferente se você contratar um estagiário. Um estagiário tem algumas regras básicas da lei do estágio, mas a bolsa auxílio que você paga para o estagiário
é você que escolhe. Entendi. Entendeu? Mas no caso de funcionário, o funcionário não perde nenhum direito por ser MEI. Entendi. E no caso, eu sendo MEI, eu posso contratar uma outra pessoa jurídica? Terceirizar uma pessoa jurídica? Na verdade, você não vai contratar, essa pessoa vai prestar serviço para você. Só que você tem que entender que ela tá prestando o serviço para você, mas não é aquela prestação de serviço que ela vai todo dia entrar no mesmo horário. Isso entendi. vai estar todo dia com você de segunda a sexta, no mesmo horário, sair no mesmo horário. Isso caracteriza vínculo trabalhista. Então, se esse for o intuito, tá errado. Agora, se você contratar alguém para prestar um serviço para sua empresa, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas contratar um PJ como se fosse um funcionário, aí não pode. Estabelecer jornada. Aí já descaracteriza totalmente. Sim. E além de é a dor de cabeça que vai te dar, né? Porque processo trabalhista é dor de cabeça. Pois é, nós lidamos com Põe isso, dor de né, cabeça nisso, né? Outra coisa que a gente lida sempre, né? Se uma pessoa jurídica pode contratar ela também, né? Se ela pode prestar Pode. serviços normal. Tranquilamente. Da mesma maneira que eu te disse, de um funcionário, de um prestador de serviço para você, você pode prestar serviço desde que você trabalhe como prestador para essa pessoa jurídica. Tem que saber diferenciar. Você pode ter um contrato, inclusive, com essa pessoa jurídica, mas é aquilo, a partir do momento que você tem jornada, que você tem a jornada, você só trabalha para aquela pessoa. Subordinação. Exclusividade, aí descaracteriza. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque hoje em dia, vou contratar um MEI para trabalhar na minha empresa, vou fazer um contrato de prestação de serviço, deixar tudo amarradinho, tudo bonitinho, tudo bem. Isso não quer dizer que você não vai ter problema lá na frente. Então, você tem que entender bem, por exemplo, é uma nutricionista, é um engenheiro que presta serviço para você e para outras empresas, tudo bem. Eles têm prestador de serviço. Agora, se é um auxiliar de escritório, gente, não tem como auxiliar de escritório ser MEI, né? Como é que você vai auxiliar de escritório para várias empresas? Não funciona. Então, a partir desse princípio que você tem que fazer essa análise. Entendi. Perfeito. Legal. E falando agora da minha área, o que não se encaixa nas atividades do agente de turismo, agente de viagens independente? Ah, tá. É o operador de turismo. Tem uma diferença do operador de turismo. Pro agente de viagens. Para agente de viagens. Basicamente, o operador de turismo, ele vai fazer uma viagem personalizada, ele vai fazer um roteiro cultural, ele vai levar, a partir dessa viagem, ele vai pegar uma pessoa, um grupo de pessoas e vai levar eles para um museu, para um restaurante, vai fazer uma viagem personalizada para ele. Certo. A agência de viagens, ela já vende um pacote, né? Já é o pacote pronto. Pronto, pré-estabelecido. Um operador de turismo não, ele já faz uma viagem personalizada. Então, a única coisa, ele não pode ser esse operador de turismo. Aí isso já é vedado Muda. no independente. Entendi. E aí eu vou aproveitar esse gancho também para falar dos cuidados jurídicos, né? Porque eu vejo que você é um prestador de serviço, uma prestadora de serviço, né? Então, o prestador de serviço precisa fazer um contrato. Sim. Então, você, como agência de viagens, tem que fazer um contrato para dar segurança para você e para o seu cliente. Então, basicamente, além da qualificação, você vai colocar o tipo de serviço que você está prestando, a data que você vai prestar, a forma de pagamento, né? Quanto que ele vai te pagar, por quê? Porque, por exemplo, se ele não te pagar, você já tem um contrato pré-estabelecido para você entrar com uma ação judicial. Então, executar ele, por exemplo. E ele também é a mesma coisa. Como você estabeleceu uma data, então lá na sua prestação de serviço está viagem para tal lugar, tal data. Então, se isso não acontecer, ele pode te cobrar também, porque você fez uma promessa ali, estabeleceu no contrato. Então, é muito mais fácil, juridicamente, quando você estabelece tudo em contrato. Mais segurança, né? Mais segurança, porque depois para você conseguir provas, né, então vai ser um pouco mais complicado. Então, é sempre bom ter um contratinho, né? Contrato é tudo, como a gente sempre fala aqui, né? Sempre. Contrato é tudo. Sempre, inclusive para as prestações, né, Nath? Quando você for prestar serviço, contratar uma pessoa jurídica para prestar serviço para você, é bom também você estabelecer em contrato que não há nenhum tipo de vínculo trabalhista, né? Então já deixar tudo certinho. Tudo claro. Legal. Acho que é isso, né, gente? Ah, não, tem mais algumas coisas, né, em relação às mudanças, né, do MEI para 2023, não sei, tem projeto de lei, Antes né? de falar as mudanças, posso falar só duas? Ela tá curiosidades? adorando, gente. Ela tá chocada. Falando tudo! Eu vim animada com o assunto do meio. Diga, Não, amiga. duas curiosidades, assim. Que o pessoal pergunta sempre, né? Então pode ser a dúvida de muita gente. MEI
que a gente falou, inclusive até complementando, né? Porque a Lorena perguntou, o valor do imposto que paga por mês, se é Sim. só aquele, né, mensal. Porém, o MEI, que é no ramo de comércio, e ele compra de fora do estado, tem que pagar o diferencial de alíquotas, tem que pagar o DIFAL. Muito MEI não sabe disso, né? Porque pensa, não, só tô pagando aquela taxinha mensal, compra de fora do estado, depois chega a cobrança do fisco estadual cobrando esse DIFAL. Então, você que é MEI, compra de fora do estado, precisa entrar em contato com o contador para ele gerar essas guias para você. Legal. Ótimo. E o MEI caminhoneiro, né, que você mencionou aqui, para quem não sabe, o MEI caminhoneiro é atual, né, essa atividade de... Mas eu acho que o meio caminhoneiro a gente tem assunto pra falar, porque tem coisa pra Tem caramba. coisas, então... Inclusive, a gente pode mandar um caminhoneiro aqui pra ver. Então, uma ideia. Se você tem só as duas, porque assim, tem muita gente que trabalha como motorista transportador autônomo, né? E é uma maneira de reduzir os encargos também pra você. E a gente sabe que os encargos de transportador autônomo é alto, né? São altos. São bem altos. Então, assim, tem assunto pra caramba pra esse tema. Eu gostei da ideia, ó. Achei Então, a gente ótimo. pode fazer um E, outro, ó, né? próximo aí, ó. Motoristas autônomos que queiram Entre em participar, contato, entre em contato aqui com a gente. Sim, A vai gente poder vai fazer tirar questão de dúvidas, responder, né? É. Sim, vai ser legal. Então, nós vamos falar sobre as atualizações, né? Vamos. Para E eu falei que ia 2023. tirar duas curiosidades. aí. Meu Deus, ela não para. Sem limite. Eu prometo que é a última curiosidade é que guarda de documentos também, que é pouco falado. Então, MEI é obrigatório pela legislação, Lorena também, que você guarde todas as notas fiscais de compra e venda por 5 anos, tá? Então, MEI é obrigatório guardar essa documentação. Caso o fisco exija para alguma prestação de contas, né? Para alguma conferência, então tem que estar armazenado. Qualquer compra feita pelo MEI tem que ser comprado com nota fiscal. Então, diferente na saída, na venda para pessoa física, a emissão de nota é opcional, não é obrigatória, mas a compra é obrigatória com nota fiscal. Antes, né? Agora Agora podem dar continuidade. Assustada, tá bem? Se empolgou. Bom, isso é ótimo. O papo fluiu. Aí, Eu não vou mostrar hoje o que tem aqui, hoje é segredo. Gente, eu vou. Não, acho que eu vou fazer. Acho que a Ana, né, que é a nossa engajadora oficial, por favor, peça, né, para os nossos ouvintes, né, quem Gente, está nos assistindo. segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. Ó, a gente tá cheio de seguidores no Instagram, graças a Deus, mas vocês estão seguindo a gente no YouTube. Tem que seguir a gente no curte, dá like, leva informação para mais pessoas, ajuda a gente assim como a gente ajuda vocês, gente. Quando a gente estiver famosa, a gente vai lembrar de todo mundo. Pensa nisso. Então segue a gente, escuta a gente nas plataformas de áudio, de vídeo. E é um conteúdo bacana, né? Então, quanto mais informação de qualidade, informação simplificada a gente puder levar até você, outras pessoas, pensem em pessoas como a Lorena, que vão ser beneficiadas com isso. Quanta coisa interessante a gente trouxe aqui que você não sabia, certeza. né, Lorena? Com certeza. Vai agregar muito aí na minha trajetória, que ainda tem muito mais para crescer, então com certeza vão fazer diferença. E se você sabe alguém aí que também está querendo virar MEI, já compartilha esse vídeo, porque aí a pessoa vai começar ainda com gás a mais, né? É isso aí. Gosta gente. Muito bom. Convidados. Se não for pra ser assim, nem venha no podcast. Ela gente. faz o marketing dela. E Lorena, vende o seu peixe também. Fala aí pro pessoal um pouquinho da sua agência, pro pessoal seguir você. Gente, você que quer viajar, quer ter momentos diferentes aí com a sua família, entre em contato com a gente. Ita Turismo Agência no Instagram, Facebook, WhatsApp. Estamos aí em todas as redes sociais, inclusive no YouTube também. A gente posta os vídeos das nossas viagens lá. Então, se você tem medo de viajar com a agência, olha lá no YouTube que tem vários vídeos legais das viagens que a gente fez. Ita Turismo Agência. Entre em contato, tem excursão aí pra Angra dos Reis, Arraial do Cabo. E vocês são as nossas convidadas para conhecer a nossa. Adoro. Tem desconto, viu, Juliana? Vem fazer parte da família Ita Turismo. A gente faz tudo com muito carinho e tenho certeza que se vocês forem, vocês vão gostar bastante. Com certeza, não tenho Ai, dúvida que disso. bacana. E o Instagram? @Ita Turismo Agência. Isso aí. Ai, legal. Então conta pra gente, né, se vai ter alguma novidade em 2023 do MEI. Então, uma das novidades é o aumento do limite, né, que tem tramitação para 144 mil. Quando você faz o MEI, sai o seu nome e o CPFzinho do lado, né? Sim. Então agora vai passar a sair o CNPJ. Sim. A gente também teve o MEI caminhoneiro, né? Que era uma lei que estava tramitando lá atrás, estava na espera. Que a gente já falou que a gente vai deixar para
Falar em uma outra outra quantidade. situação, porque tem muito assunto para um podcast inteiro, né? O aumento do valor do recolhimento, porque é de acordo com o salário mínimo teve alteração, então, consequentemente, tem um pequeno aumento também na sua taxa, e o aplicativo, né? Que agora no meio é tudo muito mais fácil. E nesse aplicativo, eles estão trazendo várias mudanças que eu acredito que para os próximos meses vocês já consigam ver para facilitar até a vida do MEI, né? Você não precisa mais de computador nem nada, pelo aplicativo você consegue fazer bastante coisa, mais coisa do que vocês já fazem hoje. Legal, mais facilitado. Então é isso. E olha que legal lá, essa troca da razão social do MEI, né, que antes era o nome completo com o CPF na frente e agora os 8 primeiros dígitos do CNPJ com o nome, é de acordo com a LGPD. É. Lei Que Geral de também Proteção de Dados. vamos fazer um episódio falar. também sobre LGPD. Para proteger os dados, né? Porque não faz sentido a pessoa consultar lá e tá o seu Seu CPF de ali, cara, né? É. Verdade. Então aguardem também, LGPD nós vamos falar. Tem muito Vamos. assunto para Muita falar para coisa para vocês. falar, gente. Muita né? coisa mesmo. E, gente, também a gente aceita sugestões, tá? Coloquem aí nos comentários o que vocês querem que a gente fale, tá bom? Também dê o feedback. Qualquer dúvida também pode colocar aqui. E acredito que por hoje é só, né? Acho que a gente já falou, já deu muita informação. Falou bastante. Não, Eu tô aqui chutando embaixo da mesa. Para, Michele, para, ela não para nunca. na Dá. verdade, até eu acho que o Douglas ali, o nosso técnico, já ia me cortar aqui. Gente, Corta. ele deu uma plaquinha pra Ju. Tipo assim, o tempo de você está acabando. Para, Michele. Para, Michele. Mentira, Mi, continue Eu falando. não vou vir no próximo episódio. Mas eu vou defender, ó, me ajudou bastante. Ajudou mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Lorena, por aceitar nosso convite. Eu Eu sei que que não é fácil, né, pra gente também. Agora a gente já tá mais adaptada, né, mas a gente sabe como ficar em frente às câmeras, né? Mas adorei que você aceitou o convite, super entrou no clima, né? Falou aqui, se soltou. É blogueirinha, Blogueirinha, já. né? É blogueirinha. Blogueirinha. A gente improvisa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E obrigada a todos vocês aí. Deixem nos likes, comentários, nos sigam, inscrevam-se no nosso canal. E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Siga Tchau. a Ita Turismo. É É isso isso aí. aí. Arroba Tchau, pode tchau. simplificar. Tchau, tchau. Tchau.